Olá galera do esporte, tudo bem com vocês? Eu sou o Mirinho, estou aqui para falar de Copas do Mundo, histórias de futebol, histórias de todos os clubes de futebol do Brasil e dos mais importantes do mundo. Então pessoal, aproveita, se inscreva no meu canal, compartilhe esse vídeo e você acionando o sininho você vai receber todas as histórias de futebol, Copa do Mundo. E você sabe, né? Esse ano é ano de Copa do Mundo no Brasil. Lá no fim do ano vai ter Copas. Então o que a gente está fazendo? Pegando um material sobre todas as Copas do Mundo para passar para vocês. E nós aqui, pessoal, que já desde a Copa de 1930, lá no Uruguai, que nós estamos colocando 30, 34, 38, 50, 54, 58, e agora nós vamos passar para vocês a Copa de 1962 no Chile. E essa Copa de 62 no Chile, pessoal, ela tem dedo brasileiro ali. Quem organizou, quem levou tudo nas costas foi um brasileiro. É o Carlos Dibor Pinto. Ele era brasileiro, né? Ele foi nascido no Brasil, filho de um diplomata chileno. Aí com 4 anos de idade ele voltou para o Chile e lá ele fez a carreira dele toda no esporte. E foi o nome que levou a Copa do Mundo, que convenceu o pessoal a trazer a Copa do Mundo para o Chile. O Chile era o menos favorito para levar essa Copa do Mundo, porque ele disputava com a Alemanha e com a Espanha também. Mas o que pesou a favor do Chile foi o fato de ter tido 2 Copas seguidas na Europa. Então, o pessoal da FIFA achou que era melhor mandar uma para a América do Sul. Como vocês viram, teve na Suíça em 54, na Suécia em 58. Então, a FIFA optou por fazer no Chile a Copa de 1962. E para decidir a Copa foi por votação entre o Chile e a Argentina. O Chile ganhou com uma vantagem muito grande de votos, inclusive o Brasil, que tem sempre aquela probleminha com a Argentina, votou no Chile também. Mas um problema muito sério aconteceu antes da Copa de 62. Em 1960, tiveram 2 terremotos seguidos em 1960 no Chile, devastou com o país, rachou montanha, teve ilhas que sumiram, nunca mais apareceram. Cidades ficaram devastadas, foram 5 mil mortes, 2 milhões de desabrigados. Realmente estava difícil, porque aí o pessoal do Chile ficou com medo, né? Falou, pô, o pessoal não vai querer vir para o Chile. E aí que se esvaziasse como esvaziou no Uruguai em 1930 e em 1950 no Brasil teve também uns problemas de desistência. Mas o pessoal foi uma luta, o Ditbor, ele que foi atrás convencendo, teve jornal italiano acabando com ele, falando mal, que não tinha condições o Chile nessa situação de fazer, mas ele lutou até o fim. Quando em abril de 1962, ele faleceu. Aí o que foi? O Chile já vinha com aqueles problemas de país devastado, mas eles acharam que o Ditbor deu a vida pela Copa do Mundo no Chile. Aí o país agarrou com tudo e teve forças para fazer a Copa do Mundo. As cidades, pessoal, que recebeu a Copa do Mundo no Chile foram Arica, com 13 mil lugares, ele foi reformado também o Rancagua, com 11 mil lugares. Em Santiago, o estádio foi aumentado de 45 para 70 mil pessoas. E Vina del Mar, que foi um campo novo com 18 mil lugares, que foram os campos que receberam a Copa do Chile. Os favoritos na época eram o Brasil, Inglaterra e Iugoslávia, que havia sido medalha de ouro em 1960 nas Olimpíadas, né? A União Soviética, a Hungria, a Itália e a Espanha também eram favoritos. O Brasil, que havia sido campeão na Suécia em 1958, manteve mais ou menos a equipe base, era também uma das grandes favoritas, ainda mais sendo aqui na América do Sul, vizinha do Brasil. Vamos falar aqui agora, pessoal, um pouco da preparação do Brasil para a Copa de 1962. Geralmente, todo ano, lembra? Desde lá do começo tinha problema político, briga por causa de jogador, rivalidade de Rio e São Paulo sempre teve, e nessa época ainda tinha, né? Então vamos pegar aqui os campeonatos que o Brasil disputou entre 58 e 62. Ele disputou em 59 o Sul-Americano e ficou em 2º lugar. Teve um Sul-Americano extra também em 59, o Brasil ficou em 3º. E o Pan-Americano de 1960, o Brasil ficou em 2º lugar. E com esses resultados que não eram bons, o Feola foi substituído pelo Aimoré Moreira. A imprensa carioca na época queria o Zezé Moreira, tinha muito disso, essa rivalidade, né, entre Rio e São Paulo, mas acabou ficando o Aimoré Moreira. O Paulo Machado de Carvalho, que ainda dava as cartas lá no futebol, o que ele fez? Ele pegou a mesma comissão técnica de 58 e pediu, né, pro Aimoré o máximo de jogadores que ele pudesse manter os mesmos da outra Copa para já ter ali. Foi um pessoal que deu certo, era um grupo unido e já tinham jogadores experientes. Então ele bateu em cima disso junto com o Aimoré Moreira.
E tanto é que tinham dúvidas na época, né, pessoal? Entre o Zagallo e o Pepe, né? Tava no auge do Santos, o Pepe, o Vavá ou o Coutinho também, que era do Santos. Quer dizer, mas no fim foram mantidos os jogadores que vieram já da Copa de 58. O pessoal já até achava que não dava mais pro Didi, mas trouxeram o Didi, ele foi muito importante também, né? Ele já disputava ali uma vaga com o Gerson naquela época, que era um rapaz novo, mas mantiveram o Didi, que foi muito importante também. Os convocados para a Copa do Mundo foram Gilmar dos Santos, Castilho do Fluminense, Mauro dos Santos, Zósimo do Bangu, Bellini do São Paulo, Jurandir do São Paulo, Djalma Santos do Palmeiras, Nilton Santos do Botafogo do Rio, Jair do Fluminense, Altair do Fluminense, Zito do Santos, Didi do Botafogo do Rio, Zequinha do Palmeiras, Mengalvio do Santos, Garrincha do Botafogo, Vavá do Palmeiras, Amarildo do Botafogo, Zagallo do Botafogo, Jair da Costa da Portuguesa, Coutinho do Santos, Pelé do Santos e Pepe do Santos. Você vê que o ataque do Santos completo, né? Nessa Copa do Mundo foi um auge aí do futebol Santos e Botafogo do Rio, na época tinha bastante força. Vamos agora à fase de grupos. O grupo 1 tinha Colômbia, Uruguai, União Soviética e Iugoslávia. Classificaram a União Soviética e a Iugoslávia. No grupo 2 tinha Itália, Suíça, Alemanha e Chile. Classificaram-se a Alemanha e o Chile. No grupo 3 tinha o México, Tchecoslováquia, Brasil e Espanha. Classificaram o Brasil e a Tchecoslováquia. No grupo 4, Argentina, Bulgária, Hungria e Inglaterra. Classificados Hungria e Inglaterra. As quartas de finais, pessoal, jogaram União Soviética perdeu para o Chile de 2-1. A Alemanha perdeu para a Iugoslávia de 1-0. O Brasil ganhou de 3-1 da Inglaterra. A Hungria perdeu para a Tchecoslováquia de 1-0. Nas semifinais, o Brasil ganhou do Chile de 4-2. A Tchecoslováquia de 3-1 da Iugoslávia. O terceiro lugar, Chile ganhou da Iugoslávia de 1-0, foi o terceiro colocado. E o Brasil ganhou da Tchecoslováquia de 3-1, quando o Brasil se tornou bicampeão mundial. Agora vamos passar a mostrar para vocês os jogos do Brasil na Copa de 62. Primeiro jogo, Brasil 2, México 0. Os gols foram um do Zagallo e outro do Pelé, o gol do Zagallo com uma jogada do Pelé. Esse foi o único gol do Pelé, ele se machuca e ele fica fora da Copa do Mundo. 62 começou com uma estrela. A revelação do Brasil na conquista do Mundial da Suécia, Pelé, que começa a ser chamado de rei do futebol. O Santos, campeão do mundo de clubes, ele é a maior atração da seleção brasileira, que busca o bicampeonato no Chile. Além de Pelé, o gol só sai no segundo tempo, com Zagallo. Em seguida, Pelé invade a área e marca o segundo do Brasil. 2-0 é o placar final. No outro jogo, o Brasil empatou 0-0 com a Tchecoslováquia. O terceiro jogo da primeira fase, o Brasil ganhou da Espanha de 2-1, com 2 gols do Amarildo, que ele que veio substituir o Pelé. E teve um lance importante nesse jogo, o lateral esquerdo Nilton Santos comete o pênalti do jogador da Espanha, e aí o juiz apita, ele dá 2 passos para frente e fica para frente da linha da pequena área, aí o juiz deu a falta fora. E no cruzamento da falta, a Espanha faz um gol de bicicleta também, um gol legítimo, e o juiz não deu. Bom pro Brasil, né? Nilton Santos comete pênalti neste lance, mas esperto, dá 2 passos para frente e engana o juiz. Nas quartas de final, o Brasil ganhou de 3-1 da Inglaterra, 2 gols do Garrincha e um do Vavá. Garrincha não pôde ser contido. Aos 21, ele domina a bola na entrada da área e chuta dali mesmo, no ângulo. 3-1, placar final. E nessa partida também, pessoal, teve um lance engraçado que o cachorro invadiu o campo, driblou o Garrincha, que era uma grande coisa, porque o Garrincha driblava o mundo na época, né? E aí o jogador inglês ficou de 4 e foi pro lado do cachorrinho e foi até que ele conseguiu pegar o cachorro e tirar para fora do campo. Isso aí ficou marcado para sempre para as histórias da Copa do Mundo. Obviously not so good, number 7. A bit of Bonnie Sweeves. Willie. Well done, Jimmy. Nas semifinais, o Brasil ganhou do Chile de 4-2. 2 gols do Garrincha. Boa puxeta para Zagallo na esquerda. Está solto de marcação. Agora tem na distância de Contreras. Elude o Contreras, atira para a área. Vai Amarildo, vai Vavá, vai chutar Garrincha. Tira, gol! Gol! Garrincha de pé canhoto no canto direito. Brasil 1, Chile 0. E 2 gols do Vavá. Pela ponta direita. 3 para a cabeçada. Zagallo, Amarildo e Vavá. Os 3 na linha da área grande.
Vai Zagallo lá para frente quando cobra Garrincha o escanteio. O Vavá golpeia de cabeça, gol! Gol de Vavá para o Brasil! Na final, o Brasil ganhou da Tchecoslováquia de 3-1 com gols do Zito, do Amarildo e do Vavá. O Brasil se tornou bicampeão mundial com Gilmar, Djalma Santos, Mauro, Zósimo e Nilton Santos, Zito, Didi, Amarildo, Garrincha, Vavá e Zagallo. Se vocês forem comparar com a seleção campeã de 58, entrou o Djalma Santos no lugar do Desorde, o Mauro e o Zósimo no lugar do Orlando e do Bellini, e o Amarildo no lugar do Pelé, que se machucou. O Paulo Machado de Carvalho manteve quase a mesma seleção, a ideia que ele teve deu certo e o Brasil foi bicampeão mundial. Vamos ver aqui, pessoal, algumas curiosidades da Copa de 1962. O Vavá foi o primeiro jogador a marcar nas duas finais. Ele marcou em 58 e ele marcou em 62. O Mauro, pessoal, que entrou no miolo da zaga, substituindo o Orlando, né? Ele foi apelidado pela Marta Rocha, que era Miss Brasil na época, como Miss Capitão, pela sua beleza e a elegância que ele jogava em campo. O Puskás, o Mazola e o Santa Maria defenderam uma segunda nação nessa Copa. Eles já haviam jogado por outros países e nessa Copa, porque na época, pessoal, era assim, o pessoal ia lá, se naturalizava e podia jogar por outro país. O jogo entre Chile e Itália ficou conhecido como a Batalha de Santiago. Foi um grande jogo e inesquecível para todos. No jogo de Brasil e Espanha, o Pelé, que estava machucado, não jogava, estava de terno lá assistindo o jogo. Assim que acabou o jogo, o Amarildo, que foi muito bem no jogo, e foi o substituto dele, o Pelé entrou, o Amarildo estava debaixo do chuveiro, dentro da banheira, Pelé pulou lá dentro e abraçou ele com terno e tudo. Foi também um lance inesquecível para a Copa de 62. A Gina de Venegas, pessoal, era uma chilena que apostou contra o Chile no jogo contra a União Soviética. Como o Chile ganhou, ela foi obrigada, né, teve que pular dentro da fonte na Praça Bulnes, né, sob uma temperatura de 5 graus. Nessa época, o Aimoré Moreira passou a ser o primeiro jogador que foi jogador da seleção e também técnico de futebol. Virão outros para frente, mas até nessa época ele era o único. No jogo semifinal contra o Chile, o pessoal do Brasil ficou com medo de comer qualquer refeição, porque estava lá na capital, né, jogando no país sede, e aí todo mundo comeu sanduíche para evitar qualquer problema, né, porque naquela época no futebol aconteciam muitas coisas, mas pão com mortadela, pão com queijo, foi a comida dos jogadores brasileiros naquele jogo, antes do jogo contra o Chile. Essa foi a primeira Copa do Mundo vista pelos brasileiros em videotape. E as fitas vinham de avião e eram vistas pelos brasileiros 2 dias após os jogos. Quer dizer, já era um bom avanço para aquela época, né? E aí, conforme a gente vai chegando agora para as Copas 66, 70, aí vai mudando tudo. E aí a gente vai estar sempre passando para vocês essa parte da tecnologia. Antes você só via pelo rádio, agora já vai mudando muito, já estamos em 62 na Copa do Chile. Vamos passar aqui, pessoal, alguns números da Copa, né? Os melhores, a seleção da Copa de 62 foi o Gilmar, do Brasil, Djalma Santos, também do Brasil, o Schnelliger, da Alemanha, o Voronin, da União Soviética, o Novak, da Tchecoslováquia, o Zito, do Brasil, o Massapust, da Tchecoslováquia, o Garrincha, do Brasil, o Vavá, do Brasil, o Toro, do Chile e o Escobar, da Iugoslávia. Essa foi a seleção da Copa de 62. O craque foi o Garrincha. Os artilheiros com 4 gols da Copa foram 6. Tiveram 6 jogadores empatados. O Albert, da Hungria, o Ivanov, da União Soviética, o Sanches, do Chile, o Jerkovic, da Iugoslávia, o Garrincha, do Brasil e o Vavá, do Brasil. O maior público foi entre Brasil e Chile, 76.594 pagantes. O menor foi no jogo Inglaterra e Bulgária, 5.700 pagantes. O melhor ataque do Brasil com 14 gols. O goleiro menos vazado foi o Farian, da Alemanha. A maior goleada, Hungria 6, Bulgária 1. Então, pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, deixe um joinha, compartilha ele pra gente.